Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Sede Santos Sempre. Desde já te convido a dar um like no nosso canal e a compartilhar para que outras pessoas também sejam evangelizadas através da palavra de Deus. Nós hoje vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Porque por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho ele nos convida a contemplar, as bem-aventuranças. Jesus hoje trazendo para nós as bem-aventuranças. Um dos ensinamentos mais sublimes de nosso Senhor Jesus Cristo através desse Evangelho de hoje. O caminho para a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas materiais, nas riquezas, no poder deste mundo. É isso que Jesus traz e fala para nós hoje. Mas sim na simplicidade, na humildade e na simplicidade de coração. As bem-aventuranças, Jesus ele começa a falar para nós, a primeira bem-aventurança, ele fala para nós que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós somos chamados a reconhecer nessa bem-aventurança a nossa dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós devemos nos colocar nessa bem-aventurança como seres humanos humildes, também ter um desapego aos bens materiais, nos desapegar aos bens materiais. E o mais importante é a abertura de coração, abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Jesus promete a todos nós o consolo, consolo daqueles que sofrem, consolo daqueles que choram. Ele mesmo experimentou esse sofrimento, um sofrimento de cruz. O nosso sofrimento ele pode ser transformado, o meu sofrimento, o seu sofrimento, ele pode ser transformado diante da graça que Deus tem para ser derramada em todos os nossos corações. Se nós colocarmos o nosso sofrimento refletindo o sofrimento que Cristo teve na cruz, nós com certeza receberemos muitas graças, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus. Jesus fala da mansidão não como uma fraqueza para todos nós, não. Mas ele fala da mansidão como uma força interior que deve emanar de dentro de cada um de nós. Nós somos esses seres humanos mansos, nós seremos fortes interiormente para enfrentar as situações que vêm de encontro a cada um de nós. E São Paulo, ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, ele nos lembra que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. É São Paulo contextualizando aqui, falando, dá para fazer uma comparação com esse evangelho, que Deus ele escolhe realmente os fracos para confundir os fortes. Que tenhamos essa sede, continuando falando das bem-aventuranças, que nós devemos ter fome e sede de justiça, como Jesus cita no evangelho. Então que nós tenhamos essa sede da justiça, mas da justiça de Deus e não da justiça do homem. Ou que nós sejamos instrumentos para que essa sede, essa justiça prevaleça, ou melhor, que a justiça prevaleça no mundo,
mas nós sejamos esse instrumento para que ela permaneça sempre viva, né, no mundo. Desejamos ter, sim, dentro de nós, ter uma profunda fome, uma profunda sede, né, de viver, né, todos os dias da nossa vida a vontade de Deus, né? E para viver essa vontade de Deus, nós precisamos buscar incansavelmente por uma vida reta no caminho do Senhor. E o Senhor, ele não para por aí, ele continua com as bem-aventuranças, ele fala para nós nessa bem-aventurança da misericórdia de Deus, né? Ao sermos misericórdia, o Senhor fala para nós que quando nós formos misericordiosos, nós estamos refletindo o amor de Deus que é derramado sobre todos nós, né? Quando nós somos misericordiosos, o amor de Deus ele é derramado por inteiro sobre cada um de nós, né? Somos convidados nessa misericórdia a ser instrumento, né, de Deus na vida, né, dos outros, dos nossos próximos, né, na vida aqui na terra, aqui neste mundo, né? As bem-aventuranças elas continuam com os puros de coração, com os pacificadores, com os perseguidos, né, por causa da justiça. Cada uma dessas bem-aventuranças, ela nos apontam para uma vida vivida conforme o reino de Deus. Elas nos apontam para Deus o tempo inteiro. O tempo todo essas bem-aventuranças nos apontam para Deus. É um desafio diário, um desafio para mim, um desafio para você, né, de buscar a verdadeira felicidade na fidelidade do Evangelho. Então que nós possamos, que você possa também viver bem essas bem-aventuranças através dessa palavra de hoje, não só hoje, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que o nosso coração se volte, né, para Deus em humildade, em confiança, e que a nossa glória esteja sempre no Senhor, né? Não em nós mesmos, mas no Senhor, pois é Ele quem nos conduz ao caminho da salvação. Não há outro caminho para a salvação a não ser o caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.